Bom dia, galera. Vamos lá, uma aula para as turmas do primeiro ano do ensino médio, dando sequência aí ao conteúdo que a gente está vendo de Geografia Física. Hoje vamos ver climas globais, tá? É importante você entender que essa expressão clima global, eu coloquei também, são as faixas climáticas do planeta Terra, tá? Quais são os principais climas existentes no planeta Terra, isso do ponto de vista do quadro natural, tá? Aqui não está relacionado ainda às ações antrópicas, certo? É só do ponto de vista do quadro natural. Então nós temos aqui, por exemplo, coloco aqui uma representação do planeta Terra dividido, né? Lembrando que da faixa da linha do Equador para cá, para esse lado, nós temos como o hemisfério norte, tá? Quer dizer, do Equador, essa aqui é a faixa da linha do Equador, né? Então, do Equador para cá, nós temos o hemisfério norte. E para cá, do Equador para baixo, vamos dizer assim, nós vamos ter aqui o hemisfério sul. Então, aí nós temos já uma divisão do planeta Terra, considerando isso do ponto de vista da latitude, né? Do ponto de vista latitudinal, o planeta Terra está dividido em dois hemisférios. Da linha do Equador para cima é o norte, o hemisfério norte. Da linha do Equador para baixo é o hemisfério sul. Observe que eu começo aqui a 0 grau, né? E tem como referência o Sol aqui. Nessa questão aí, o diferencial vai ser a incidência da radiação solar sobre a superfície terrestre. Isso vai estar relacionado a duas situações: ao movimento de translação que o planeta Terra sofre ou executa, né? E o movimento de rotação da Terra. Nessa questão nós temos aqui faixa equatorial. Observa, 0 grau. Este 0 grau é o quê? 0 grau de latitude, tá? 0 grau de latitude. 0 grau de latitude, que vai ser exatamente o marco inicial, vamos dizer assim, que vai calcular a radiação solar na superfície terrestre. Nessa questão nós temos de 0 grau de latitude, nós temos, vamos dizer assim, a parte de maior incidência da radiação solar na superfície terrestre. Um pouquinho acima da linha do Equador, que começa a 0 grau, nós vamos ter o segundo ponto aqui, que é a faixa tropical. Esta faixa tropical aqui vai ser representada pelo Trópico de Câncer, tá? Então eu terei aqui o Trópico de Câncer, tá? O Trópico de Câncer vai estar mais ou menos a 23 graus para o norte, quer dizer, acima do Equador, que começa a 0 grau. Um pouco abaixo do Equador, nós vamos ter aqui a segunda faixa tropical, que vai ser o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio vai estar também a mais ou menos 23 graus do Equador para baixo, ou seja, para o hemisfério sul. Então eu terei da faixa do Equador, que é o marco inicial da medida da latitude, até o Trópico de Câncer e até o Trópico de Capricórnio, isso aqui será chamado como o quê? A faixa climática da Terra, que vai sofrer a maior intercedência da radiação solar. Então aqui eu já terei dois climas definidos. Aqui no centro, essa parte que eu estou destacando aqui, eu vou ter o clima equatorial, tá? É o marco zero, vamos dizer assim, da linha do Equador, equatorial, e saindo um pouco para o norte, até o Trópico de Câncer, e descendo um pouco para o sul, até o Trópico de Capricórnio, eu terei a faixa tropical do planeta Terra. O que é importante isso? É a faixa que vai sofrer
maior incidência da radiação solar. Observa aqui que é a faixa da Terra que vai ter a maior incidência da radiação solar, e por conta disso nós vamos ter também o maior índice de pluviométrico do planeta Terra, ou seja, a maior quantidade de chuvas do planeta Terra vai acontecer exatamente na faixa tropical com a equatorial no meio dela, vamos dizer assim, tá? Logo, os países, ou melhor, o conjunto de países que vai estar nesta faixa climática aqui da Terra será a mais beneficiada do ponto de vista de maior intensidade da radiação solar e, consequentemente, maior incidência de chuva provocada por essa intensidade da radiação solar. Então, aí nós vamos ter uma combinação: calor e umidade. Calor provocado por quem? Pela intensidade da radiação solar. Umidade provocada por quem? Pela quantidade de chuvas que cai devido à grande evaporação da água, principalmente dos mares e oceanos, provocada pela intensidade da radiação solar. E daí? Em que isso nos ajuda? Ora, isso nos favorece do ponto de vista que os países que estiverem localizados na faixa tropical e equatorial da Terra, esses países serão extremamente beneficiados do ponto de vista natural, porque vão ter calor e umidade simultaneamente. Daí forma-se nessa região a chamada área de maior biodiversidade do planeta Terra. Então, a área de maior biodiversidade do planeta Terra está na faixa equatorial e tropical. E aí volta aquela questão do nosso país, o Brasil. Por exemplo, nós sabemos que o Brasil ocupa a quarta ou a quinta posição, isso aí é relativo, né? Mas vamos dizer, quarta ou quinta posição, o Brasil ocupa com relação ao espaço físico, com relação a tamanho real. Lembrando, né, o primeiro país, o maior país com relação ao espaço físico é a Rússia, o segundo maior país é o Canadá, o terceiro é a China, o quarto é o Brasil e pode ser Estados Unidos o quarto e o Brasil cair para a quinta. Eu já até comentei anteriormente isso com vocês. Então, nessa questão, o diferencial do Brasil entre os 4 primeiros outros países do mundo é que o Brasil fica aqui, gente. O Brasil está exatamente na faixa tropical e equatorial do planeta Terra. Olha lá, eu vou botar aqui um B de Brasil, e aí nós temos, isso aqui é o seguinte, ó, aqui é apenas 7%, quer dizer, 7% do Brasil fica fora da faixa climática tropical e equatorial, e aqui 93% do Brasil fica na faixa tropical e equatorial. É por isso que dos 5 maiores países do mundo, o Brasil leva vantagem sobre os 4 primeiros, porque ele tem, partindo dessa situação aqui do fator latitude, ele tem a maior biodiversidade do planeta Terra, está dentro do nosso país. Por quê? Calor provocado pela radiação solar e umidade provocada pela intensidade das chuvas. Logo, isso vai levar a essa combinação, calor e umidade, a formação do conjunto da floresta heterogênea, né? Quer dizer, aquela floresta com uma quantidade de espécies muito grande, tanto do ponto de vista da quantidade com relação a unidades das espécies, quanto na proliferação dessas espécies, né? Então, no caso da Amazônia, né, que localiza-se aqui no norte do Brasil, parte da Amazônia, gosto sempre de esclarecer que a Amazônia não é só brasileira, ela nunca foi, e acredito que não seja só brasileira, mas mais de 60% de toda a Amazônia internacional é de domínio político territorial brasileiro, pelo menos até o momento. Então já voltando aos climas, eu já defini aqui climas, por exemplo, aqui eu terei climas. Quantos climas a gente vai ter? Vamos lá. Primeiro, vamos ter o clima equatorial,
Depois do clima equatorial, vamos ter o clima tropical, tá? Tropical, tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Depois nós vamos ter o clima temperado, também tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. E depois nós vamos ter o clima polar, também tanto para o hemisfério norte quanto para o hemisfério sul. Ah, professor, mas no meu livro está dizendo clima de monções, clima de montanha, clima litorâneo. Mas entendo, isso está certo, mas são subdivisões desses climas principais aqui. Por exemplo, no caso brasileiro, nós temos o clima equatorial, pegando principalmente aqui parte norte do Brasil. Depois nós temos o clima tropical e depois temos uma pequena parte aqui do clima subtropical. Este subtropical, que pega só 7% do Brasil, já estaria caminhando para a faixa temperada da Terra. Então seria uma transição entre o sub, quer dizer, abaixo do Trópico de Capricórnio, e saindo já para uma ligação da faixa temperada da Terra. Então, o Brasil, por exemplo, clima equatorial, tropical, subtropical. 3 climas principais. Agora, o tropical é subdividido: tropical de altitude, tropical litorâneo, tropical do centro, no caso central, né, da região basicamente centro-oeste do Brasil, tropical semiárido, da região da Caatinga do Nordeste brasileiro. Então, tropical, ele é subdividido em outros 3 tipos climáticos, tranquilo? E assim é o mundo. Nós temos aqui o planeta Terra equatorial, depois tropical, trópico de Câncer para o norte, trópico de Capricórnio para o sul. Aqui forma a maior faixa climática do planeta Terra. Depois o clima temperado para o hemisfério norte e o clima polar para o hemisfério sul. Clima temperado para o hemisfério sul aqui também, né, o polar do hemisfério sul repetido. Mas quem define isso? Qual é o ponto de partida? Qual é o marco inicial, o marco zero? É a faixa da linha do Equador, que é o local do planeta Terra com maior incidência da radiação solar. Em seguida, observe que nesse esquema que eu fiz aqui, a radiação solar vai diminuindo, olha lá, equatorial, tropical para o norte, diminui um pouco, temperado para o norte diminui mais ainda, e polar para o norte diminui mais ainda. Consequentemente, nós iremos ter o quê? Gelo. Tanto aqui no Polo Norte, gelo, tanto aqui no Polo Sul. Tranquilo? Então, é isso aí. Essa aula climas globais nós paramos aqui. Quantos climas nós temos? O equatorial, o tropical, o temperado e o polar. E aqueles outros nomes que estão no nosso material? São subdivisões de um desses climas. Os principais são esses aqui. Tranquilo? Ficamos aí, tá certo? Exercício para vocês das páginas 30 a 35, tá? Gostaria que vocês fizessem esses exercícios, páginas 30 a 35, e próxima aula a gente vai dar continuidade vendo os domínios morfoclimáticos do planeta Terra, que tem uma afinidade muito grande com essas zonas climáticas. Fundamental você entender as zonas climáticas da Terra. Fundamental você entender também como o nosso país, o Brasil, é privilegiado do ponto de vista desse calor e dessa umidade que o planeta Terra possui. Tranquilo? Abraços e até a próxima.